Boa noite. É com imensa alegria que mais uma vez nós vamos compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado comigo. E em nome de Jesus eu peço que Ele também possa falar com você, que o Espírito Santo possa estar te trazendo sabedoria, te trazendo discernimento da palavra, assim também para comigo. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Primeiramente nós vamos orar, pedir a Deus que Ele esteja na direção nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha tirar todo o meu eu, que eu venha me esvaziar e me encher de Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando através de mim, Pai. Que não seja eu, mas o Senhor a falar conosco, Deus. E que ao ouvir essa palavra, nem eu, nem nenhum daqueles que estejam nos ouvindo, nos acompanhando, saiam diferentes, Pai. Que ela possa trazer mudança e renovo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no versículo 18, a partir dos versículos de 1 ao 9. Mateus 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço um nó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Bem, dura coisa, né? Difícil. Mas nós precisamos buscar viver tudo aquilo que Jesus tem compartilhado conosco. Parece difícil, mas não é. É um cuidado que nós devemos ter até para com nós mesmos, que vão nos evitar de consequências, de cairmos em pecado, de cairmos em ciladas, e às vezes de sermos, motivo de a gente ser humilhado diante das pessoas, por causa às vezes do nosso pecado. Mas primeiramente aqui os discípulos começam perguntando para Jesus quem seria o maior no reino de Deus, no reino que Jesus anunciava para eles e para todos aqueles que o seguiam. Por quê? Porque eles achavam que Jesus ia, naquele momento eles imaginavam que Jesus iria viver aqui, estabelecer um reino temporal, um reino aqui, na terra, que ele seria mais um rei, como entre outros, como haviam outros naquela época ali. Então eles achavam que Jesus estava ali preparando um reinado temporal, que tem começo e tem fim, como vários reinos. Ao contrário do reino de Deus, que é eterno, entre reinar
reinados, principados, majestades, imperadores, seja o que for, tudo isso vai passar. O que não passa é a palavra de Deus, que ela é mesma hoje, ontem e será eternamente. Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Mas esses reinos, eles são efêmeros, eles passam. Na Bíblia mesmo nós tivemos aqui vários reinados, vários reis que reinaram um tempo, juízes que governaram um tempo, mas passou. Só que os discípulos achavam que Jesus vinha quando ele falava do reino que ele estava preparando, achavam que era mais um reino temporal. E, claro, o orgulho natural, a maioria dos seres humanos, eles queriam ocupar os melhores cargos. Então eles começam a perguntar: quem é o maior? O que eu preciso fazer para ser o maior? Nós temos outras passagens, né, ou principalmente outros dentro dos evangelhos, dos outros evangelhos, né, falando sobre essa situação deles ali querendo saber quem seria o maior. Mas Jesus responde. Primeiro ele chama uma criança, né, chama um menino e fala: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então não é nem questão de cargo, de nada, nem entrar no reino. Que lá também não vão ter essas divisões. Mas Jesus, quando ele fala com eles que eles precisavam converter, então, quando ele está falando isso para os discípulos, ele não diz de regeneração, de mudança de vida. Que eu e você precisamos, ou alguns de nós, como eu posso falar do meu caso, eu já tenho buscado essa conversão diariamente, venho buscando, que é essa mudança, né, da vida que a gente vai fazendo aquilo que a gente quer para a conversão, aceitando a Jesus como nosso Salvador e buscando viver de acordo com o que Ele nos orientou e deixou para nós como discípulos, como pequenos cristãos. Por quê? Porque eles já eram discípulos. Então não era uma questão de conversão, de regeneração. Era uma questão de mudança de pensamento que eles precisavam ter. Uma mudança de comportamento. Porque as opiniões deles estavam equivocadas. Principalmente na questão do reino de Deus. Né? Eles esperavam de Jesus, como eu disse, que ele reinasse como mais um dos reis. Mais um rei aí, qualquer. Ele tivesse um reinado ali. Agora é o reinado de Jesus, até a sua morte. Né? Depois alguém vai suceder? Não. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de um reinado eterno, de algo eterno. Mas para entrar nesse reino, Jesus diz que nós precisamos mudar. Jesus diz que nós precisamos ser como um menino. E ele fala: se não fordes como um menino, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. E aí ele fala: portanto, aquele que se tornar humilde. Então ele fala dessa mudança de comportamento. Sabe, de deixar de ser orgulhoso, deixar de ser ambicioso e se tornar uma pessoa humilde. É essa mudança que Jesus falava. Porque as crianças, geralmente, elas são destituídas dessas características de ambição, de competição, de orgulho, de arrogância. Geralmente, as crianças são destituídas disso. Hoje, elas acabam atingindo isso com até uma idade menor do que como era antes, porque a gente vai vendo, né, como que eles vão mudando, estão cada vez mais espertos, mais atentos, mas enfim, uma criança, naturalmente, ela é despida dessas características, de orgulho, de soberba, de arrogância. Geralmente ela é despida disso, e ela é, em sua grande maioria, humilde, moldável. Uma criança, ela é ensinável, educável, porque elas vão atingindo uma certa idade, né? Aí já vai começando: não, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu já sei, não, você não sabe, né? E aí, à medida que a idade vai avançando, nós vamos ficando mais
difíceis a sermos pessoas tratáveis, moldáveis, não é verdade? À medida que a gente vai crescendo, envelhecendo, adquirindo os nossos conhecimentos, nós vamos ficando mais fechados para ser moldados. Mas não é assim que o Senhor fala conosco. Deus fala que nós devemos ser nas mãos deles como um vaso na mão do oleiro. Um oleiro, ele começa ali a produzir o seu vaso e quando não dá certo, ele pega, ele desmancha tudo de novo e ele começa a moldar de novo até que dê certo. É assim que a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, diz que nós devemos ser moldáveis em todo o tempo. Não importa a sua idade, não importa o cargo que você ocupe, não importa a graduação, a posição, não importa tudo que você já fez, já conquistou, você precisa e eu precisamos estar dispostos a ser moldados. Porque Jesus diz, portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é maior no reino dos céus. E ele diz antes aqui, que quem não o fizer, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu mais uma vez eu repito, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então ele diz que aquele que for humilde, este sim será maior no reino dos céus. Porque Deus, ele olha muito diferente do que nós, né? O julgamento de Deus é diferente. Deus olha o coração. Deus é diferente. Ele está ali de olho, né, na nossa disposição. Então ele diz, no reino dos céus, o mais humilde, o mais servo, o mais disposto, o mais tratável, o mais moldável, este sim é o maior no reino dos céus. É diferente, muitas vezes, dos padrões que nós colocamos para as nossas relações. De quem é o maior, de quem é o melhor, seja nas relações de trabalho, de amizade, no geral, nós olhamos de forma diferente. É quem tem mais, é quem galgou maiores cargos, mas no caso de Deus ele pede humildade. Quem agir como este menino, este sim é o maior no reino dos céus. Em outro momento também a palavra de Deus diz que ele usa muitas vezes os pequeninos para confundir os sábios. Porque às vezes aquelas pessoas que estão cheias de conhecimento, cheias de tanto conhecimento humano, né, seja de que área for, essa pessoa já se acha tão que ela não está aberta a ouvir, ela não tem humildade para receber a palavra de Deus, para ser moldada, para ser cuidada. Porque a palavra de Deus o tempo inteiro nos compara como ovelhas. Esse é o termo que Deus usa para mim e para você. E ele coloca pastores para cuidar das ovelhas. E às vezes a nossa arrogância nos impede de sermos tratados. Porque muitas vezes pode acontecer de você ter uma pessoa que às vezes o conhecimento humano ela não tem tanto quanto o seu. Um dia eu fui indagada por uma pessoa que estava acima de mim na liderança. Ela me perguntou como que era a minha relação com a minha líder direta que eu tinha na época. Porque eu tinha um curso superior e a minha líder direta não tinha. Ela falou, eu não esqueço disso, eu me vejo na casa dessa pessoa hoje, conversando com ela. Era uma semana, acho que do aniversário dela, eu fui lá parabenizá-la e ali a gente bateu um papo e ela me perguntou, como é a sua relação com a fulana? Você tem dificuldade de receber? Por quê? Porque você, né? Eu falei assim, não, de forma alguma. Porque eu sei que o conhecimento e a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a graduação de estudo, de nada a ver. Depende de um coração humilde e disposto a receber. E essa mulher tinha muito para me dar. E me deu muito. Mas a gente tem que estar disposto. Porque se eu chego lá com arrogância, peraí, ele tem curso superior, ela não tem, o que essa mulher tem para me dar? Já pensou? Quem ia
deixar de receber era eu. Por isso Jesus fala que nós devemos ser humildes. Por isso, em outro momento, a palavra diz que muitas vezes ele vai entregar a sabedoria para os pequenos. Porque às vezes aqueles que estão cheios de muito conhecimento, quando eu digo do conhecimento humano, e aí cada um na sua área, estão fechados para receber de Deus. E às vezes nós ali, como discípulos, estamos preocupados com títulos, com cargos, como os discípulos de Deus. Não se julgue nesse momento, não se sinta assim, meu Deus, mas como... Olha, os discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus tiveram esse momento em que eles queriam ali ocupar os melhores cargos e eles perguntaram. Mas, importante é que a partir do momento que Jesus lançou luz na vida deles, opa, não é por aí, vocês estão indo pelo caminho errado, vocês têm que mudar o foco, mudar a maneira de pensar. O maior no reino dos céus, o maior no reino de Deus é o menor, é o mais humilde, é o que serve. Eles também mudaram o foco, isso é que é importante. Não importa como você está até aqui, é a partir do momento que Deus vai e lança luz naquela área, para mim e para você, nós começarmos a mudar. Glória a Deus, se você já passou por essa fase, Deus já lançou luz na sua vida nessa área, amém. Mas às vezes tem pessoas que estão me ouvindo agora que também podem, num dado momento, ter estado ali como os discípulos, confusos com relação ao reino dos céus. Então, Jesus pede que nós sejamos como este menino. Ele requer dos seus discípulos essas características, principalmente a humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Olha como é que ela é toda conexa. Eu só não guardo os endereços, mas pode pesquisar. Pesquisa que você vai achar o versículo. A humildade precede a honra. Então, os discípulos precisam estar dispostos a ocupar posições humildes. Assim somos nós, eu e você, claro, se você assim decidir ser um discípulo de Cristo. Se você assim deseja ser um cristão. Um cristão real, ele deve receber e amar ao próximo com o espírito da criança, com o espírito humilde. Porque aí Jesus ainda continua. Primeiro ele diz que nós devemos ser como aquela criança, humilde. E depois ainda diz, qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Mas aí Jesus diz que nós devemos ser como um menino. Então, se vierem pessoas, aí já não precisa necessariamente ser crianças, pessoas humildes que estão ali em nome de Jesus, estão ali falando em nome de Jesus, pessoas que se colocaram, que se tornaram como esse menino, moldável. Se você receber essas pessoas, você estará recebendo a Jesus. Porque se você, então, a mesma recíproca é verdadeira. Se você não recebe, você também está deixando de receber a Jesus. E aí ele continua. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, qualquer um que escandalizar uma pessoa que se tornou humilde, que se tornou como uma criança, disposta a servir em humildade, escandalizar aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Jesus diz que é melhor ter morrido antes de cometer esse pecado. O que é escandalizar? É você levar o outro ao pecado. Às vezes você vai levar com a sua fala, não é bem assim, não é desse jeito, e aí você leva a pessoa, que é a pessoa que está ali, um destes pequeninos que creem em mim. A pessoa está lá, está servindo, está crendo, está disposta, mas você vem e diz,
Você escandaliza. Ou você escandaliza com a sua atitude. Às vezes você ocupa algum lugar de referência e aí a sua atitude, a pessoa vira e fala, poxa, mas ele fez assim, então eu também posso fazer? Ah, então não é bem assim? Ah, se ele fez, eu também. Ou, às vezes você até não ocupa, mas você está ali no meio e você está escandalizando aqueles que estão ali. Com seus comportamentos, com as suas atitudes, porque o tempo inteiro nós somos vigiados, o tempo inteiro nós somos questionados. As pessoas, agora então, né, se Jesus soubesse então, que, né, se nessa época já tivesse rede social, o tanto que a gente se expõe, porque aquilo que você posta, aquilo que você curte, aquilo que você comenta, tudo isso diz sobre você, diz sobre o seu caráter. E as pessoas estão à volta vendo. E talvez você seja referência para uma pessoa que vai se escandalizar, vai ser escandalizada pela sua atitude, pela minha atitude. Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Porque pior do que o pecado que nós cometemos, que é contra nós mesmos, é o momento em que nós escandalizamos um pequenino que crê em Cristo. Jesus diz, são palavras de Jesus, não é de nenhum apóstolo dele, não é de nenhum discípulo dele, são palavras dele. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de alzenha e se submergisse na profundeza do mar. Tem uma frase de Saint-Exupéry naquele livro Pequeno Príncipe que diz, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. É mais ou menos nesse sentido, você se torna responsável pelas suas atitudes. Principalmente se elas levarem o outro a cair. Seria melhor ter morrido. Ai do mundo por causa dos escândalos, né? O mundo que Jesus fala do mundo onde nós vivemos por causa dos escândalos. Ele fala, é mistério que os escândalos vêm. Muitas coisas acontecem, a própria palavra diz que iria acontecer. Até mesmo para Deus separar o joio do trigo, para ele saber se ele pode confiar em mim ou em você, em mim e em você. Se ele pode contar conosco. Então, coisas seriam permitidas que acontecessem. Para que a nossa fé fosse testada, provada e, quiçá, aprovada. Então, Jesus falou, é mistério que eles aconteçam. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Então é muito sério. Nós precisamos cuidar, vigiar o que nós temos feito, o nosso comportamento. Em todo o tempo. A gente não pode, a gente tem que ser vigilante. Porque às vezes você pode estar com uma pessoa, conversando com ela num sentido, e ela às vezes pode entender totalmente diferente e sair dali de forma a te questionar, a, às vezes te colocar numa situação difícil. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Fugir da aparência do mal. A palavra de Deus também fala sobre isso. Fugir da aparência do mal. Eu tive uma situação outro dia. O meu tio precisava comprar um presente para a minha tia. E ele pediu a minha ajuda. Às vezes eu o ajudo, às vezes a filha dele o ajuda quando ele, né, quer comprar, quando ele está ali naquele momento sem ideias, ou quando a minha tia ainda não deu nenhuma dica. E aí, nesse dia minha prima não podia estar e ele me pediu a minha ajuda. Dessa compra do presente, ele iria para Belo Horizonte e eu precisaria continuar no centro, né, onde nós fomos olhar. Eu tinha outras coisas para resolver. Então, eu precisava ir no meu carro, porque depois eu ia continuar lá, não ia dar tempo dele me esperar para me trazer de volta, porque ele precisava ir para Belo Horizonte. E eu também, terminado a compra, eu não podia
ele me trazer de volta, porque eu tinha outras coisas para fazer ali na rua. E aí eu, né, estava na parte de baixo da cidade aqui de Conselheiro Lafayette, e eu gosto de parar às vezes ali na Marechal e subo, né, por causa do estacionamento. Eu falei com ele, eu vou estacionar na Marechal. Aí eu paro o carro, você me pega, a gente vai ao centro, olha o presente, depois você vai embora, eu fico lá olhando as minhas coisas. E aí eu estacionei e entrei no carro dele. Quando eu entrei, eu e ele pensamos assim, que situação. Porque quem nos conhece, pode pensar assim, a mulher desceu, quem não nos conhece, não sabe que somos sobrinha e tio, e aliás, pai e filha, pode pensar assim, olha, a mulher desce num carro, entra no carro do outro homem. A gente na hora a gente falou assim, que situação, assim, sabe? Porque às vezes você leva a pessoa, podia, né? Alguém podia conhecê-lo, não me conhecer, ó, o pastor. Ou alguém podia me conhecer, ó, aquela moça é casada. A gente falou assim, nossa, não vigiamos. Por quê? Porque eu não quero que eu ser pedra de tropeço para ninguém. Eu não quero dar vazão para que uma mulher olhe e fale assim, ah, olha lá, se ela faz, por que eu não posso fazer? Meu marido é assim, 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 então eu não quero levar o outro. Eu e ele, nós tínhamos consciência. Mas eu não quero, nem ele, escandalizar outras pessoas. Então foi uma coisa boba, simples, mas que na hora a gente, poxa vida, e realmente dava uma... Então a gente tem que fugir disso. Porque pode ser que a gente caia numa situação que às vezes, como diz o outro, né? Depois é difícil explicar que focinho de porco na tomada, né? Como diz o ditado, não é fácil. Eu às vezes falo isso muito com os clientes, em algumas situações eu falo assim, olha, você tem que se resguardar, porque lá na frente, você explicar vai ficar mais difícil. Então se resguarde com um documento, com um boletim de ocorrência, seja lá o que for. Se resguarde. Porque explicar lá na frente é pior. Então, principalmente se as nossas atitudes levam o outro a pecar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus fala, ai do homem por quem o escândalo vem. E ele diz, se a tua mão, teu pé, te faz pecar, melhor arrancar. Poxa, eu não resisto. Eu chego ali na casa de alguém, eu vejo um negócio, não resisto. Pego e enfio dentro do bolso. Não, mas tá difícil vencer isso aí. Olha, Jesus é muito melhor arrancar. Ai, mas eu não aguento deixar de olhar. Os olhos, então, né? A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. É ali que começa o pecado, muitas das vezes. Começa pelos olhos. Que seja o pecado da gula. A gente já começa olhando, nossa, esse negócio tá gostoso. Tá com uma cara boa. Aí a gente já põe no prato muito mais do que o que a gente costuma comer, né? Já começa ali, no olhar. Aí você começa a comer, aí realmente tá gostoso, tá saboroso. Aí a gente começa nos olhos. Olha, que moço bonito. Olha, que moça bonita. Olha o carro do meu colega. Olha o trabalho dele. Melhor é entrar na vida com um olho só. Ou se for o caso, sem nenhum, né? Senão se arranca um, continua. Do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então, ferir ou causar pecado ao mais fraco dos cristãos é considerado por Cristo como uma ofensa grave e será punido devidamente, será punido de acordo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com o que nós temos visto. É muito sério. O reino de Deus tem se aproximado. A volta de Jesus tem se aproximado. E como eu e você seremos achados? Porque a palavra diz que ele virá como um ladrão. É sem avisar. É da noite para o dia, não vai dar tempo. Às vezes, se eu chegar perto de uma pessoa hoje, eu vou dar um exemplo. O meu pai, antes dele morrer,
muitos anos antes, ele teve um diagnóstico dos médicos de que ele não sobreviveria. Para quem não conhece, eu moro em Conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais. Meu pai morava em Cubatão, estado de São Paulo. Próximo ali à região de Santos, aquela região ali. E eu estava aqui e a minha madrasta me ligou. Os médicos desenganaram o seu pai. Venha. Para se despedir. E aí eu questionei a Deus. E Deus falou comigo. Eu estava num congresso de louvor, de adoração, salvo engano, que a igreja onde eu estava promovendo. E veio um pastor e ele contou algo semelhante que havia acontecido com ele. Porque naquele ano ele estava tendo muitas perdas. E numa dessas perdas ele questionou a Deus e Deus falou com ele: você me ama só se eu salvar? Eu não lembro qual era o familiar dele. E eu entendi que aquilo era para mim. Deus me questionando: você me ama só se eu salvar o seu pai? Só se eu curá-lo? E eu falei: não, Senhor, eu te amo independente de, mas eu quero que ele seja salvo. Eu não quero que ele parta daqui sem o Senhor. Então me dê condição de dar tempo de eu chegar lá. E eu procurei os meus tios, né, o pastor Jonas, do ministério dessa igreja, a esposa dele, e ele saiu daqui comigo até São Paulo, e nós fomos até o meu pai, ficamos lá alguns dias, ele hospitalizado no Hospital Ana Costa, em Santos, e a minha preocupação era que ele aceitasse Jesus como salvador da vida dele, porque os médicos já tinham desenganado. Então, ele morre, mas ele morre com Cristo. Então, dava tempo. Mas para a honra e glória de Deus, Deus fez mais. Deus ainda permitiu que ele vivesse ainda mais alguns anos. Então, dali, depois que nós estivemos lá, nós pregamos, o diagnóstico dele foi mudando totalmente. A bactéria que os médicos não conseguiam, né, dominar, ela foi sendo dominada. O meu filho conseguiu entrar no quarto, ainda nos dias que nós estávamos lá. Meu filho era pequeno, devia ter uns 3 anos, porque eram proibidas as visitas, não só pela idade, mas por causa da condição da bactéria que ele tinha, que eles, né, como não conseguia dominar com antibiótico nenhum, então o risco era grande, né? Mas aí, ali mesmo houve uma melhora tamanha que meu filho conseguiu vê-lo. Mas enfim, ainda que ele partisse naqueles dias, ele teve tempo de se confessar e de se arrepender. Mas pode ser que nós estamos achando que está tudo bem. Nós somos discípulos, como os discípulos aqui eram discípulos de Jesus. Mas nós estamos precisando mudar algumas coisas nas nossas vidas. Precisamos ser mais humildes, precisamos evitar escandalizar os mais fracos. E Jesus pode voltar a qualquer momento e a gente não ter esse tempo, que seja de poucos minutos de falar: não, para tudo, pausa, fica aí. Porque ele virá como um trovão. E às vezes não vai dar tempo. Então, melhor é nós consertarmos diariamente nossa vida, nos examinarmos o tempo todo. Amém? Eu não sei porque, outro dia eu comecei a fazer um curso e um pastor falou assim: eu tenho visto que você tem pregado e tal. E aí eu falei assim: eu tô, né, dando um apoio ao meu tio, porque é muitas coisas para ele, né, e eu tenho me colocado à disposição. Mas eu falei assim: eu não sei o que acontece, porque só me vem palavras muito pesadas. Mas eu falei com ele: mas primeiramente essas palavras têm sido comigo. E ele falou: não se preocupe, as coisas vão se ajeitando. E se é isso que Deus tem colocado, talvez é para exortar mesmo. Assim como você tem sentido essa, né, algumas coisas, porque às vezes eram coisas que eu achava que não eram bem assim. E eu estou vendo que elas são bem assim, bem mais assim do que
Então, como eu sempre falo aqui, primeiramente essas palavras têm falado comigo, tá? Para mim, para minha vida. E eu espero que elas também estejam fazendo sentido para você. Que elas tragam algo de bom, alguma mudança, esclarecimento, enfim. Mas é a palavra de Deus. Não adianta a gente, às vezes, vir com aquele evangelho de promessas tão somente, sem entregar o evangelho da cruz. Porque é ele que te aproxima de Cristo. É ele que vai te salvar. É ele que vai levar a mim e a você até a Cristo. É o evangelho da cruz. E é ele que nos fortalece. É ele que nos faz livres para servir a Deus. Então eu espero que Deus esteja falando também com você, assim como ele tem falado comigo. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada, você e toda a sua família, em nome de Jesus.